Gálatas, deixa eu até abrir aqui esse versículo. Ó insensatos Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não, quem enfeitiçou? Os caras estavam enfeitiçados já, né? Parece alguns rapazes por moça aí, né? O cara fica enfeitiçado, e vice-versa. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Uma pergunta. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? A prática da lei, quando a Bíblia fala da prática da lei aqui, da lei mosaica, sempre vai apontar para o homem tentando se auto-justificar. Então era o homem tentando se auto-justificar diante de Deus. Isso é visto como algo negativo. Por isso que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram, ou pela fé? Verso 3: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com que receberam a palavra? E aí ele vai ensinando aqui. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Olha que interessante. Irmãos, a obediência sempre é bíblica, obedecer é bíblico, mas na antiga aliança a raiz era a obediência. Na nova aliança a obediência é uma consequência, não é a raiz. O nosso relacionamento com Deus não está baseado na nossa obediência. A nossa obediência está baseada no quê? Na justiça que recebemos de Cristo. Nós obedecemos não para sermos justos, nós obedecemos porque somos justos. Inverte, entendeu? Então, se eu tento obedecer a Deus para ser justo, eu estou andando pelas obras da lei. Se eu obedeço a Deus pela fé na justiça que eu recebi, então observe que Abraão não fez nada para receber justiça, foi creditado a ele justiça. É mais ou menos o seguinte: você não fez nenhum serviço para ninguém e de repente você vê cair um Pix na tua conta. Eu mando R$1.000 de Pix para a tua conta. Tem uns que até para isso está com preguiça, hein? Ou seja, aí você fica até assustado, né? Ô Cleus, vi aqui, caiu um Pix aqui. Não, eu quis te dar um Pix. Ou seja, eu te creditei um Pix sem você ter mérito nenhum. Então, Deus, em Cristo, nos creditou a sua justiça e nos considerou justos. Ele nos deu um crédito que nós não merecemos. Agora, eu ando em obediência a Deus porque eu sou justo. Amém? Quem é pecador, uma coisa, irmãos, é você pecar, outra coisa é você ser pecador. Eu gosto de dizer, não é porque você cozinha que você é um cozinheiro mesmo. Você cozinha, cozinheiro é outra coisa. Você faz alguns pratinhos ali. Agora, você não pode dizer que é um cozinheiro mesmo. Tá? Não todos aqui, alguns podem. Ok? Eu cozinho meus ovos toda manhã. Coloca água, deixa ela fervendo. Quando ela borbulhar, não precisa dessas maquininhas que vocês usam aí, esse negócio para dizer se o ovo está bom, está ruim. Isso é cara que já treinado. Eu dei 7 minutos. Eu falo, Alexa, timer, 7 minutos. A Alexa grita para mim depois de 7 minutos. Eu chego lá, o ovo está no ponto. Aleluia. Eu sou um cozinheiro? Não. Eu só fiz um ovo, pô. Então, assim, não é porque você ainda eventualmente peca, porque não aprendeu a andar na vitória de Cristo, não amadureceu 100% da justiça de Cristo, que você é um pecador. Gálatas fala, se nós somos ainda pecadores, Cristo é ministro do pecado. Eu estou muito injuriado com essa interpretação errada de Romanos capítulo 7, fiquei mais injuriado, e eu vou pregar sobre Romanos capítulo 7.
Ó miserável homem que sou. Eu estou muito indignado com essa interpretação. A Bíblia, lembre-se, irmãos, que a Bíblia ela não é dividida em capítulos. Paulo está dando a depois dele contar todo o cenário dele, vivendo, sendo um religioso, zeloso, tentando obedecer 100% à lei e não conseguindo, aí ele dá o grito da vitória. Glória a Deus. Irmãos, o maior problema do homem não é o pecado. O maior problema do homem é a ignorância sobre a vitória de Cristo na cruz. Porque, irmão, se eu tenho uma solução, o maior problema do homem antes de Cristo era o pecado. Agora, o maior problema do homem depois que Cristo morreu na cruz é a ignorância sobre a vitória de Cristo sobre o pecado. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade. Então, qual que é o problema do homem? É não conhecer a verdade. E qual que é a verdade? Temos toda a vitória em Cristo Jesus. Mas graças a Deus. Amém? Esse é o Evangelho. Amém? Uma boa notícia para o homem. Isso é algo muito poderoso. Amém? E vocês são muito fraquinhos na Bíblia. Que engole tudo com farinha. Pega alguns aí, essa letra aí, que eu fico bravo. Fiz umas perguntas hoje de manhã e alguns já engoliram com farinha e não checa na Bíblia. E a gente prega aí 10 anos a mesma coisa. E se qualquer pessoa falar outra coisa, você já come com farinha. Viu aquele negócio engolindo seco? Você tem que ir lá, nem é com farinha, não. Vocês tomaram é com água mesmo, já deixaram passar rapidinho. Amém? Temos que checar na palavra, irmãos. Até o que eu falo. Eu sou um homem que gosto da Bíblia. E nos bastidores debato com os homens famosos. Para a glória de Jesus. O Evangelho tem que ser defendido. A principal função de um presbítero, se você olhar, é ele defender a igreja contra os ensinos judaizantes, que tiram Cristo do centro. Amém? Então, se você vai numa casa de recuperação, o maior problema daquele usuário de droga não é as drogas, é a ignorância dele em relação à vitória de Cristo sobre as drogas. E normalmente você pega um usuário de droga, ele promete na hora que ele faz uma besteira ali, não só o usuário de droga, mas eu estou falando porque eu já acompanhei alguns assim, e muitos a gente vê o seguinte, por quê, irmãos? Eu tenho um estudo de 200 PowerPoints sobre confissão de pecado. 200, quer estudar? Eu te passo, só me pedir. 200, dá para estudar bem. Confissão de pecados na Bíblia é concordar. Então, ou seja, não existe solução para quem não concorda com Deus que está indo para o lado errado. Então, um ponto é concordar. Eu conheço pessoas que concordam com Deus, por exemplo, que usar droga não é bom. Eu conheço pessoas que sinceramente querem deixar de usar droga, mas não conseguem. Então o problema não é só concordar. O problema também não é só desejar. O grande problema do ser humano é a incredulidade do coração em relação àquilo que Deus fez. Só que criou uma crosta de incredulidade no coração, onde ele até concorda com Deus que está errado, ele até deseja sair daquela situação, mas ele não acredita que pode sair daquela situação. Aí o que tem que fazer? Trabalhar o coração. Como que eu trabalho o meu coração? Ouvindo a palavra de Cristo. Se eu ficar ali, Romanos 6, Romanos 5 e 6 ali, lendo aquilo lá e confessando a palavra. Porque você veja o seguinte, confessar na Bíblia para nós é muito, a gente fala, você observe, né, que confessar na Bíblia não está ligado só a pecado. Mas você vai encontrar textos em Romanos, por exemplo, que fala para confessar a justiça. Então eu preciso confessar a justiça, eu preciso confessar a vitória de Cristo, até que o meu coração creia. Você imagina o seguinte, o cara está lá, essas casas de recuperação fazem normalmente um péssimo serviço. A única coisa que eles recolhem a pessoa lá, uns acreditam que se o cara jejuar até ficar magrinho que nem eu,
Ou seja, o cara acredita que só jejuando. O jejum serve para ajudar você a remover a incredulidade do coração. Aí o cara acredita, eu vou acordar você 7 da manhã, vou te dar uma Bíblia aqui para você, você nem sabe o que vai fazer com ela, vou colocar você para jejuar, vou judiar o máximo que eu puder de você aqui nessa chácara, aí depois de 7 meses você vai sair daqui e vai cair na primeira vez que você pegar um dinheiro na mão. Porque, irmãos, eu duvido se o cara ficasse lá, porque eu creio no isolamento, eu creio que o cara está numa compulsão tão grande, tem que se isolar. Ele tem que, às vezes, sair da rotina lá, às vezes até usar um medicamento no primeiro momento, que o cara está numa compulsão ali muito grande, ele precisa fazer alguma coisa para poder voltar a serenidade mínima para ele poder, aí ele começar a conhecer Jesus. Aí quando ele começar a conhecer Jesus, e se ele ficar lá 8, 9 meses, confessando a justiça de Cristo, confessando, eu que morri para o pecado, como viverei ainda nele? Eu que morri para as drogas, como viverei ainda nela? Cristo se fez drogado no meu lugar, para que nele eu fosse feito um homem liberto. Eu duvido que se ele começar a confessar essa palavra, 9 meses, até que um dia lá naquela chácara ele vai ter uma experiência com Deus e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu sou um liberto. Aí é batata. Amém? Então primeiro tem que concordar com Deus que ele quer sair disso. Mas ele tem que concordar também que Cristo já deu a vitória para ele na cruz. O emagrecimento é a mesma coisa. Ou seja, do lado que você tem algum tipo de doença que está afetando o seu corpo, ou seja, do aspecto que você, se você não acreditar que o Espírito Santo te capacita em Cristo para você ter disciplina sobre o alimento, não comece a tentar emagrecer, coma mesmo e morra feliz. Pelo menos, né? Por isso que nos evangelhos fala que a religião torna a vida das pessoas muito pior. Porque é o seguinte, ele não te apresenta a solução, ainda fica te acusando do teu problema. Pelo menos o cara lá que não conhece a religião, ele vai lá no bar e bebe em paz. Né? Ele pega a pinga dele e joga o sinuca, aí ele descobriu a religião fala, você não pode mais beber, mas também não diz como parar. Fala, você tem que parar de beber, como? Você tem que parar. O cara fala, pô, beleza, tem que parar, mas dá uma força aí, o que eu tenho que fazer? Você tem que parar. Amém? Não é a pregação de hoje, mas a boca fala que o coração está cheio. Amém? Glória a Deus. O Evangelho fala que torna a pessoa 2 vezes filho do inferno. Tão tormentado que a pessoa fica. É ou não é? Tão tormentado. Se aquilo que você transmite às pessoas, no final você não conta uma boa notícia para elas, você não pregou o Evangelho. Imagine você chegar assim lá num bar e falar hoje de manhã assim, pro cara que... É triste, né, irmãos? O cara acordar domingo, 7 horas da manhã procurando um boteco já. É triste. Você não tem compaixão da pessoa, não? Você acha que... Aí nós falamos assim, ele gosta dessa vida. Você, meu irmão, pode até gostar no primeiro dia, no segundo, depois você acha que ele gosta mesmo? A pessoa ficar caindo nas valetas. Você acha que isso aí o ser humano gosta? Não. Mas ele é escravo. Já viu o escravo ter... Ele ali não... Ele perdeu a capacidade de poder escolher ali. Então não adianta nada você só simplesmente falar para o cara lá, vamos imaginar, se o Evangelho para vocês, você chegar lá no boteco de manhã e falar, eu tenho uma boa notícia para falar para vocês, vocês não podem beber. Pô, o cara vai falar assim, que boa notícia é essa, pô? Isso é péssima notícia. Eu não é, eu falar assim, eu vim te contar, o cara já sabe, a mulher dele já tinha falado para ele, pô. A mulher dele está falando todo dia que vai largar ele porque ele bebe. A mulher dele está falando todo dia que vai largar ele porque ele está nas drogas. E eu estou falando de coisa aqui, irmão. Cada um aqui tem uma área, seja o emagrecimento, seja a libertação do consumismo. Seja você só ter alegria e paz por quando você tem dinheiro na conta. Tudo isso aí diz respeito ao que? O Evangelho tem uma notícia para você. Tem uma boa notícia. Primeiro você tem que concordar com Deus que essa não é a vida que Deus criou para você.
Você tem que desejar no teu coração sair disso, e depois você tem que conhecer qual é a vitória de Cristo sobre essa área que você não consegue vencer por si mesmo. Então, um resumo, né? Eu gostaria até de fazer um banner aqui, ó. Ao se deparar com a situação, você se deparar com uma impossibilidade tua, que você concorda com Deus que não era assim que você deveria estar vivendo, você precisa concordar com Deus também sobre a possibilidade que Ele te trouxe através de Jesus Cristo. Amém? Então isso é muito importante. Então se nós pregamos o Evangelho, sempre nós vamos apresentar Cristo no final. E mostrando para a pessoa, realmente, antes da pessoa poder dizer tudo posso, ela vai ter que dizer nada posso. Ela tem que chegar naquele dia e reconhecer. Eu vou dizer, eu acompanhava um rapaz que ele prometia, eu via sinceramente, irmãos, pensa num cara que era um confeiteiro bom, é um confeiteiro bom, acho que está vivo, não sei se está vivo, parece que está. Ele foi um dos responsáveis por me engordar. Ele foi um dos primeiros caras no Brasil a fazer petit gâteau, essas coisas, muitos anos atrás. O cara é um confeiteiro fantástico. Trabalhava para deixar um pouquinho de dinheiro para a esposa, o resto usar para droga. O mês inteiro. Não era vadio, não era nada, trabalhador. Ou você acha que uma pessoa trabalhadora assim, acordou de manhã falando assim, eu conquistei tudo isso aqui, hoje eu quero jogar tudo fora. Quero jogar tudo fora. Não, você tem que ter compaixão da pessoa. Não significa que às vezes não vamos endurecer para que a própria pessoa possa cair em si sabendo que ela precisa buscar uma ajuda, mas a ajuda é do alto. Então a pessoa vai ter que chegar no fundo do poço. E ele me prometia, muitas vezes, prometia para a esposa, pastor, agora você pode confiar em mim. Nunca mais. Eu via que ele estava prometendo, não, porque a pessoa pode dizer nunca mais com fé. Ele descobriu quem ele é em Cristo, eu falo agora, por causa de Cristo, nunca mais, Cleberson. Você percebe quando a pessoa está confiada em si mesmo, ou quando ela está confiada em Cristo. Gerou uma fé no coração daquela pessoa, e ela fala assim, nunca mais. Ou aquela pessoa fala nunca mais confiando na força da própria carne, e ela acredita na própria mentira que a carne está dizendo para ela. Então ela tem que chegar no final do poço, assim, normalmente o final do poço dessas pessoas não chega, porque a gente é forte na carne. E aí ele me falava assim, Cleus, nunca mais. Eu falava, puxa, pensava comigo assim, né? Puxa vida, prometeu confiado nele mesmo. Chegava a semana que vem, aí ele falava para mim, eu não sei o que aconteceu. Deu um branco, apagou tudo. Quando eu vi, eu estava lá. Eles falam assim, né? Dá um branco, apagou tudo. Ele estava lá. Ou seja, confiado na carne. Amém, meus irmãos? Então, é isso aí. Você é um pregador da nova aliança ou você é um pregador da antiga aliança? Porque o mundo já está cansado de saber de regras, de não pode, porque eles já sabem tudo isso aí. Mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Eles não podem, eles não têm a possibilidade por si mesmos de agradar a Deus. Eles não podem. Amém? O homem nada tem se do alto não lhe for dado. Nada, não tem nada se não for pelo alto. Amém? Então vamos ser pregador do Evangelho, irmãos. As pessoas estão precisando de boas notícias. Você precisa se compadecer do drogado e ir lá ajudar ele. Ajudar ele da forma certa. Eu tenho muito, irmãos, eu quando vejo. Eu estava olhando ontem em Ponta Grossa, lá na frente lá do prédio onde era a igreja do Alan. Uma mulher com um homem se xingando assim de uma forma assim muito baixa. Eles provavelmente ali, se não sou morador de rua, moram numa situação muito precária, tudo sujo, tudo. E aí a mulher xingando o cara ali, porque o cara foi lá e provocou a mulher também. A mulher vem assim com palavras muito baixas. Eu falei, Deus, olha que tristeza, aqueles dois seres humanos que o Senhor criou, o Senhor morreu por eles lá naquela cruz. Tanto quanto morreu por mim, o Senhor ama eles, tanto quanto me ama. E olha a situação que eles estão por não conhecer o Senhor.
Se você não tiver essa noção que você não é melhor que aquela pessoa, que você apenas teve a graça de conhecer a graça, você ainda não conheceu nada de Jesus, você só tem uma religião e daqui a pouco você vai ter que tropeçar para que você se torne alguém humilde. Que a verdadeira humildade, irmãos, é reconhecer que tudo que tem na nossa vida de bom vem do Senhor. Essa é a verdadeira humildade. Se nós não reconhecemos que venha do Senhor, nós não estamos andando em humildade. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui, eu vou reduzir um pouco, porque eu já acho que preguei, vai ter 2 mensagens hoje. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a importância de nós sermos guiados pelo Espírito. Amém? Eu quero aqui repetir algumas coisas que nós falamos semana passada. Nós falamos que o nosso Deus é um Deus relacional, que nós nos tornamos um só Espírito com Ele, um só Espírito, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Nós aprendemos que o Espírito Santo é a maior bênção da nova aliança, é a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que nos foi dado acesso por causa de Jesus Cristo, amém? O nosso sumo sacerdote. Não existe outra forma de vivermos em plenitude, experimentarmos a perfeita vontade de Deus, se não entendermos a importância de ouvirmos a voz do Espírito e termos comunhão com Ele. É o Espírito Santo que nos traz a revelação da nova aliança. Se você tem dificuldade em entender o Evangelho, quando você vai pegar a Bíblia, você deve sempre falar: Espírito Santo, me ajuda. Remove esse véu aqui. Remove esse véu. Isso é muito importante. Ouvir o Espírito é viver pela sabedoria de Deus. Existe a sabedoria do mundo, existe a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é viver em comunhão com o Espírito, ouvindo a voz do Espírito. A partir do momento que desejarmos e aprendermos a ouvir a voz do Espírito, coisas incríveis vão acontecer em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Uma coisa é evangelizar, outra coisa é evangelizar guiado pelo Espírito. Amém? Uma coisa é você empreender, outra coisa é você empreender guiado pelo Espírito. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você estudar guiado pelo Espírito. O Espírito Santo é algo fantástico. Amém? O próprio Jesus reconheceu a necessidade do Espírito Santo. Como ele estava num corpo limitado, ele reconheceu a necessidade dele voltar para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir. Se nós olharmos na vida de Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo até nas tentações, porque quem levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo foi o próprio Espírito Santo. Amém? Ouvir o Espírito foi um dos grandes segredos dos primeiros cristãos. Nós podemos ver que Paulo não se movia se não fosse uma direção do Espírito. Paulo não se movia se não fosse uma direção do Espírito. E nós temos que aprender a fazer isso, irmãos. Não compre um livro, não faça nada se não for movido pelo Espírito. Amém? E um ponto principal que nós falamos na semana passada porque muitas vezes não ouvimos a voz do Espírito. Primeiro, porque não temos fé que realmente o Espírito Santo fala. Amém? Amém? Isso é algo muito importante. O Espírito Santo fala. Temos que ter fé que Ele fala. E o segundo, porque não aprendemos a sentar de forma silenciosas para ouvir a sua voz. E perguntar coisas para o Espírito Santo. Temas para o Espírito Santo. Amém? O grande segredo do ministério de Paulo foi que ele era alguém que aprendeu a ouvir o Espírito Santo. E dentro dessas disciplinas espirituais que são muito importantes, a oração em línguas é fundamental para que nós possamos
avançar. Você vai perceber, se você orar em línguas, a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, verdadeiramente o seu espírito ora. E um dos grandes segredos para as revelações que Paulo teve da nova aliança foi que ele orava em línguas mais que todos eles. Eu fico imaginando, né, eu posso imaginar, dentro do contexto deles, que eles tinham muito tempo para fazer uma viagem, porque a viagem era tudo muito longa. Hoje o problema, irmãos, é que nós temos muitas coisas que nos distraem, né? O celular é um dos principais. É sempre um mundo muito rápido, muito conectado, todo mundo quer resposta na hora. Se você demorou para atender lá um cliente 1 minuto, o cara já está falando, nossa, já faz 1 minuto que eu te mandei uma mensagem. Não é, as coisas tudo muito... E muitas distrações, nós temos muito entretenimento lá, olha lá a TV a cabo, quantos canais tem lá para te distrair, olha a TV aberta, quantas porcaria tem para te distrair. Então tem muita porcaria, tem muita possibilidade de entretenimento. E ali os irmãos na igreja primitiva, eles tinham muito tempo para fazer uma viagem, não tinha muito entretenimento, não tinha muita distração. Eu fico imaginando que Paulo está lá viajando e viajando muitos dias, e ele está lá gastando muito tempo para orar em línguas. Então isso é uma ferramenta muito importante, muito importante. Você não sabe, né, de coisas que tem no teu corpo, né? Essa semana aí numa igreja aqui próximo, uma mulher estava fazendo pilates, e ela com 50 e poucos anos simplesmente morreu. Esposa de um pastor, morreu. Esse pastor eu conheço, desde que eu conheço ele é velho. Eu só conheço ele velho. E a esposa dele faleceu, e ele casou com essa bem mais nova, e a mais nova foi, e ele ficou. Eu não casaria, se eu fosse mulher, com ele nem a pau. Já é a segunda viúva, né, e o homem fica. Mas tem coisas que a gente não sabe, que o médico não sabe, mas o Espírito Santo sabe, ele pode ir na frente te ajudar, e me ajudar. Amém? Então isso é uma coisa muito importante. Agora eu gostaria hoje nós avançarmos um pouco para percebermos as direções do Espírito, amém? Algumas coisas é bom a gente recapitular, alguns irmãos já sabem muito sobre isso. Primeiro, o homem é um vaso de Deus, amém? A Bíblia fala que a riqueza de Deus não foi colocada em vasos de barro, amém? Vaso de barro aponta para o homem. E a Bíblia divide esse vaso de barro que é o homem em 3 partes, espírito, alma e corpo. Amém? A alma é a psique, a parte psicológica, foi criada para que o homem possa contatar as coisas do mundo psique. O espírito é a parte mais profunda do homem e foi criado para, né, se conectar com as coisas de Deus. Então, o homem é um ser triuno. Nós fomos, a parte nossa, a parte do homem, do corpo, foi criado para se conectar com a matéria. A psique, né, com essa parte psicológica, que é composta pela mente, vontade e emoções. Mas nós temos a parte, irmãos, que o homem é um ser espiritual. Amém? Por isso o homem contém um espírito humano. Para quê? Para ter comunhão com Deus, para ter contato com Deus. O espírito do homem é o lugar onde Deus trabalha e reside. E é muitas vezes a parte mais ignorada que nós temos. Então é muito mais fácil nós percebermos aquilo que tem na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade. É muito mais fácil, né, percebermos a matéria. E é muito mais difícil perceber aonde é o que o Espírito Santo reside. Aonde nós fomos unidos a Deus. O nosso espírito é o lugar onde o Senhor Jesus habita na pessoa do Espírito Santo. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Então o Espírito não testifica com o nosso corpo, com a nossa alma, mas o Espírito testifica com o nosso espírito. Então por isso é importante nós percebermos isso. Nós somos vasos que fomos feitos para conter a Deus. Amém? Assim como garrafas foram feitas para conter a água ou outro tipo de produto, o homem foi feito para conter a Deus aonde? No seu espírito. Amém? Você e eu fomos feitos para conter a Deus, para conter a presença de Deus no nosso espírito. Fomos feitos como uma luva para conter a Deus. E assim como a luva é a imagem e semelhança da mão, mas não é a realidade da mão. Amém? É uma imagem, mas a realidade é quando a mão é colocada sobre a luva. Da mesma forma, irmãos,
o nosso espírito foi feito, né? O nosso ser foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso, Deus é espírito, isso aponta para a parte espiritual do homem. Ah, você é bonito porque você é imagem de Deus. Não tem nada a ver com físico, meus irmãos. Você é bonito porque você é imagem de Deus. Não, não é isso. Fala da parte espiritual do homem. Agora, a realidade dessa parte espiritual do homem, nós fomos feitos com a imagem de Deus, conforme a sua semelhança, para conter a Deus, assim como a luva foi feita para conter a mão. A realidade é a mão. Ali, a luva é um recipiente para conter algo. Da mesma forma, o nosso espírito é um recipiente para conter a Deus, a presença de Deus. E é o lugar onde nós temos comunhão com Deus. Amém? O propósito de Deus era e é entrar no espírito do homem para ser o seu conteúdo e a sua satisfação. Todo homem recriado em Cristo, ele então recebe agora essa habitação de Deus, esse conteúdo que é o próprio Deus dentro de si. E esse conteúdo, essa presença de Deus, essa união com Deus, que nos traz satisfação. Isso é algo muito importante. Esse é o propósito da criação do ser humano. A partir do nosso espírito, o desejo de Deus é nos conduzir a toda a verdade. Então é a partir desse lugar onde Deus reside, onde nós se tornamos um com Deus, é que Deus então quer ter comunhão conosco e nos dar direção. E nós vamos perceber que nós precisamos então aprender a perceber a voz do Senhor no nosso espírito. Falhar em perceber a voz de Deus no nosso espírito vai comprometer toda a nossa vida. Vai comprometer todas as direções de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos aprender nesses dias, voltar o nosso coração para nos conectarmos nessa parte mais profunda do nosso ser e verdadeiramente desejarmos ter as direções de Deus. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Não tomarmos nenhuma decisão que não seja movido pelo Espírito Santo. O ponto central do Evangelho está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós. Tem dois aspectos na vida cristã. Um é nós estarmos em Cristo, e outro, Cristo estar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Amém? E nós precisamos nos estimular, nos ajudar mutuamente a que cada um de nós aprenda a se conectar com o Espírito Santo de forma profunda e receber direções. Semana passada eu falei muito sobre isso. Quantas coisas nós fizemos que não deram certo porque nós não ouvimos o Espírito Santo. E é interessante, né, irmãos? Depois eu falo dessa parte, vamos avançar. Um exemplo que nós já usamos muito sobre essa questão do espírito humano conter a Deus e ser a parte de comunhão com Deus, é a questão da antena da rádio, de um rádio, né? Para que serve a antena? Para sintonizar. Você pode ter um rádio bom, né? Principalmente antigamente, que usávamos muito rádio, e o que fazia a conexão era a antena, amém? O nosso espírito é como um rádio que tem a função de sintonizar as ondas do espírito. Nós temos que aprender a sintonizar. Amém? Nós precisamos aprender a receber as direções de Deus no nosso espírito. Amém? Por que isso é tão importante, irmãos? Porque as coisas do espírito são vida. São vida. Uma família direcionada pelo espírito é uma família que possui vida. Uma finança direcionada pelo Espírito é uma finança que possui vida. Um ambiente, tudo, irmãos, para ter vida precisa ser movido pelo Espírito. Amém? E nós precisamos aprender a separar aquilo que é da alma daquilo que é do Espírito. Aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. Isso é fundamental. Porque se nós queremos que as nossas reuniões, a nossa família, as nossas emoções, tudo tenha vida, tudo precisa ser movido pelo Espírito. E um ambiente de vida, irmãos, é um ambiente contagiante. Amém? Uma reunião, um louvor cheio de vida torna um ambiente contagioso. Tudo que é feito com vida, um casamento cheio de vida é um casamento contagiante.
É um casamento que há um fluir de alegria do Senhor. Mesmo quando as coisas estão passando por momentos, às vezes, exteriormente de tribulações, mas há aquela vida, aquela palavra de vida. Sabe, irmãos, é tão importante, né? Quando você está passando por um momento de dificuldade, alguém vem e transmite uma palavra de vida. Aquilo lá traz assim, contagia teu coração, te enche de esperança, te enche de confiança. Por quê? Porque é uma palavra trazida pelo Espírito, e não trazido pelas emoções, pela carne, mas tem que ser trazida pelo Espírito. Se nós não temos uma palavra do Espírito para dar, melhor não falarmos nada. Amém? Então, nós precisamos aprender a separar aquilo que é do Espírito e aquilo que não é do Espírito. E aquilo que é do Espírito, então, é contagiante. Aquilo que é do Espírito, ela se torna em nossas vidas um alimento. Amém? Nos fortalece. Se vem algo do Espírito, você estava fraco, você estava se sentindo enfraquecido, desanimado, mas aquilo vem como um alimento para você. Amém? Aquilo vem como um alimento. Mas as coisas que são da alma, pode ser até coisas, boas palavras, palavras motivantes, palavras legais, mas não traz aquele mesmo alimento, aquele suprimento do céu para as nossas vidas. E a vida, irmãos, é algo sobrenatural. Amém? O ambiente de vida, sim, ele excede o natural. Ele eleva o natural. É aquele fluir do Espírito que sai assim curando, transformando, libertando, porque tem vida fluindo. Tem vida. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Senhor, nós queremos ver essa vida que já está em nós, esse rio que já está fluindo dentro de nós, mas que ele seja liberado, que ele seja liberado, que esse teu fluir seja liberado. Nós temos que orar, irmãos. Você vai trabalhar, fala, Senhor, que o teu fluir seja liberado do meu trabalho. Para de trabalhar só na tua força. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Amém? Então isso é algo muito importante. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Na versão viva diz: se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas de nossas vidas. Todas as áreas. O rapazinho pode ser bonitinho, mas pode ser uma furada. A moça pode ser bonitinha, mas pode ser uma furada. É verdade. Irmãos, eu tinha tanto temor de casar. Meu Deus, eu tinha um temor muito grande, porque eu já sabia que casamento era alguma coisa séria. Eu estava 15 dias de casar, estava com medo de casar ainda. E aí aquilo lá foi um testificar do Espírito. Não mas na verdade foi uma coisa que trouxe vida, vamos dizer assim, a melhor forma de dizer. Eu fui fazer uma visita, o irmãozinho lá foi usado por Deus. Por que você está com medo de casar? Eu vou trazer para as palavras de hoje. Não foi Deus que escolheu, mas Deus confirmou ali aquilo, para mim ficar em paz. Porque aquilo já era um medo que estava fora do normal, entendeu? Eu fiz todo o processo que eu deveria fazer de conhecer ela me conhecer, e a gente caminhou, e as circunstâncias foram provando ali, cada um, que tudo faz parte do relacionamento, né? E aí, mas mesmo assim, 15 dias antes eu estava ainda com esse medo de casar, né? E aí, prova depois de vários anos aí que acertei na mosca. Por quê? Porque houve a sensibilidade para o Espírito, amém? Então nós precisamos ter sensibilidade. Fala, sensibilidade. Amém? E a sensibilidade para o Espírito é uma coisa que nós desenvolvemos. Amém? Porque se nós não formos sensíveis ao Espírito, nós perdemos a direção de Deus, nós não percebemos o que Deus está falando. Parece que agora, a partir de agora que eu estou falando desse assunto, você vai ficar até uma pessoa assim, parece que mais lenta para tomar algumas decisões. Porque no primeiro momento é assim, irmãos, pessoas que estão mais aguçadas para ouvir o Espírito, que aprenderam, que treinaram o seu Espírito. E uma coisa que Deus tem falado muito para mim é o seguinte, né? Existem pessoas que elas realmente têm um dom muito inato de alguém começa a cantar,
o músico já vem atrás e já acompanha a nota. Existem pessoas, eu conheci um músico na Quadrangular que ele não era bom assim, ele tocava ali tipo assim, vamos combinar a nota sol e só tinha que cantar aquilo lá a vida inteira em sol e nunca mais podia mudar o tom. Se o cara estivesse cantando em lá, ele ia ficar em sol. É sol e pronto. Mas eu percebi depois de anos ele treinando, que hoje ele é uma pessoa boa de ouvido. A gente fala, né, que é um músico de ouvido. Uma das grandes frustrações que eu tinha quando tocava é que eu não era músico de ouvido. Puxa, aí me dava um constrangimento, por exemplo, principalmente quando vem alguém de fora, vamos imaginar assim, aqui eu já sei o repertório dos irmãos, eu até não coloco eles em situações difíceis. Aqui chegar assim, canta aquela lá para mim, aquela lá, tipo assim, nada a ver, não avisa, né? Mas tem pessoas que, ou se a pessoa canta, ela vem pregada, ela é pregadora e canta também, vamos imaginar o Ala aí, ele canta, prega, de repente ele vem aqui e fala assim, ó, vamos cantar essa aqui agora. E aí ele começa a cantar e os músicos têm que vir atrás. Rapaz, aqui não é, né, a banda do Jô Soares, não. Aí tem lugar que o cara fica queen, e fica até passa a música inteira e queen, e não sai a música, não sai. Por quê? O cara não treinou o ouvido. Está entendendo? Tem pessoas que já teve uma habilidade maior, eu acredito que são as pessoas que têm o dom profético. Ele já recebeu assim uma habilidade maior até de Deus para perceber mais. Outros vão precisar treinar. Eu vejo que, por exemplo, a Bruna e a Irene gostam de fluir no profético, né? Eu acredito que de vez em quando elas dão umas profetadas aí, certeza. Mas elas mais acertam, porque eu vejo que elas sempre estão buscando fluir no Espírito. Então isso é uma coisa importante, irmão. Nós temos que começar a treinar, então. Deus estava falando para mim lá em casa, isso aí, o povo precisa aprender, fazer o ouvido, aprender a ter a sensibilidade, para perceber qual é a nota que o Espírito está mandando tocar. Amém? Então isso é muito importante. No começo vai e não vai o negócio, né? Tem música que é show, você começa a cantar aqui mesmo, eu desafinado, ele já puxa lá. O outro vai ficar mas se ele treinar, e eu vejo que esse músico hoje ele treinou e ele está assim, foi aperfeiçoado na questão do ouvido dele em relação às notas musicais. E nós precisamos ter o nosso ouvido espiritual aperfeiçoado nas notas do céu. Ó, ficou bonito, hein? Amém? Quando nós temos o nosso ouvido aperfeiçoados com as notas do céu, nós vamos aprender a perceber quando o Espírito Santo está triste. Nós vamos perceber quando ele está dentro de nós também, cheio da alegria dele transbordando. Nós vamos perceber o encargo do Espírito, por exemplo, para orar. De repente você acordou de manhã ali, você acordou assim meio estranho, mas você já percebeu, não, você já sei o que é isso aí. O Espírito Santo quer que eu ore por alguém, quer interceder através de mim por alguém. Nós temos que entender que a vida cristã é uma parceria. E aí você já sabe, tá bom, Espírito Santo, já entendi. Você também sabe, né? Irmãos, não diga que você não sabia que quando você fala inadequadamente com o seu cônjuge ou com alguma pessoa, você sabe na hora, porque o Espírito Santo na hora, ele te dá um sinal. Foi ruim. Aí nós temos que ter humildade para... Quando nós estamos com o nosso ego no centro, como eu falei sexta-feira, e não, né, uma vida abnegada, altruísta, mesmo que nós falamos errado, porque você não quer dar o braço a torcer, o Espírito Santo está te constrangendo lá, você fica mal para arrebentar, e você está mal, é o Espírito Santo mesmo, ele está triste dentro de você, ele ficou triste dentro de você, e você tem que falar com a sua esposa, você tem que falar com o seu cônjuge, você tem que falar com aquela pessoa, você tem que falar com a sua irmã, aí você fica lá relutando assim. É tão mais fácil encerrar o assunto rapidinho, voltar. Eu de vez em quando tenho que voltar, irmão.
Tem que voltar rapidinho lá. Perdão, perdão. E eu volto a dizer, irmão, nem sempre, necessariamente, aquilo que ela fez está correto, mas como eu respondi o que ela fez que está errado. O que ela fez, ela tem que responder para Deus. Como eu respondi o que ela fez, é responsabilidade minha. Então não é porque, vamos dizer, ela falou inadequadamente comigo, que eu agora ganhei direito de falar com ela de forma inadequada. Eu sou responsável por guardar meu coração e andar no Espírito. Ela é responsável por guardar o coração dela e andar no Espírito. Mas nós achamos porque a minha esposa falou comigo de forma inapropriada, o meu irmão falou comigo de forma inapropriada, eu tenho o direito agora de falar de forma inapropriada. Não. O Espírito Santo que está dentro de você vai te entristecer com isso. Aí você já sabe, aí você fica lá sofrendo. E você percebe que a casa perdeu o ambiente de vida? Não vai ser bom o almoço, não vai ser bom o dia se você não resolver aquela questão. Não vai ser bom. Se nós vamos lá e obedecemos a voz do Espírito dizendo, vai lá, fala com ela, pede perdão logo. Aí você vai logo e pede perdão primeiro, que, né? Se você demora, a outra pessoa, você estiga a carne dela também, ela também está cheirando churrasco. E aí começa os dois. Um probleminha pequeno. Uma das coisas que mais melhorou no meu casamento é o seguinte. A gente vence sempre o mal com o bem. Então, se um dia eu falo com ela de forma inadequada, ela está andando no Espírito e responde de forma branda, acabou o problema ali, eu vou ficar assim, se eu fosse bem branco, eu ia ficar vermelho. Eu já contei isso para os irmãos, mas uma vez, no nosso trabalho lá, o Oséias, sempre uma pessoa educada para responder os clientes, e uma pessoa foi tratada de forma inadequada. Ele só respondeu para a pessoa assim, alguma vez eu faltei com respeito com você? Rapaz, eu só vi aquele cliente, ele estava presencialmente assim, eu só vi o cara ficando vermelho, assim, com vergonha. O cara não tinha mais o que falar, porque o Oséias foi no Espírito, a pessoa falou uma palavra de ignorância com ele, e ele foi lá e respondeu com uma palavra branda. Uma palavra branda. Ele trouxe o que para aquele relacionamento? Vida. Vida, irmãos. Isso é uma coisa muito importante. Trazer vida para os relacionamentos. Então, se no casamento eu trago morte, ela traz morte também, rapaz, é funeral. É funeral. O grande problema nosso é querer saber quem está certo, no ponto de vista do homem. Nós já vamos falar sobre isso aqui. Eu vou até adiantar para essa parte, porque o tempo já foi aqui, irmãos. O tempo está, quer dizer, quase foi. Calma aí. Calma aí. Como saber se é uma direção do Espírito? Amém? E aqui eu quero falar um ponto muito interessante, amém? Normalmente nós ficamos pedindo sinais de Gideão, sinais exteriores, né? Tapete para cá molha, tapete para cá não molha. Isso aí é coisa mais básica assim. Lembrando, irmãos, que Davi não teve o privilégio que você tem. Moisés não teve o privilégio que você tem. Nós estamos na nova aliança. Tem gente que fica olhando Davi e falando, poxa, eu queria ser como Davi. Talvez tenha um palácio ali, tudo bem. Mas no ponto de vista espiritual, nós temos muito melhor. Eles tinham uma visitação do Espírito, nós temos a residência do Espírito. Então, por favor, se você orar perto de mim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, você vai tomar uma surra bem dada. Isso é uma oração da antiga aliança, porque eles recebiam uma visitação. E como eles não tinham a justiça de Cristo, na medida que eles pecavam, o Espírito Santo pulava fora. Tinha que pular, porque não tinha como ter a unidade completa. Mas agora em Cristo nós temos. Amém? Então isso é algo que você tem que entender. Então nós estamos num patamar mais elevado, né? Os flamenguistas antigamente estavam assim, né? Flamengo é outro patamar. Agora, cadê os flamenguistas? Nem tem mais camisa do Flamengo. O povo vendeu tudo, né? O atleticano nunca mais apareceu, nem no culto dos atleticanos estão vindo mais. Agora para o atleticano é só falar, estamos bem no Paranaense.
Mas vamos lá. Então, nós não temos que ficar pedindo sinais exteriores, nós precisamos se voltar para dentro de nós. Amém? Por que que nós não temos que pedir para... Se você fala, a melhor palavra não é vem Deus, mas é se manifesta Deus, porque Deus já está. Muita gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, achando que, aqui, deixa eu falar para você, aqui não é o templo, aqui agora se tornou um templo porque nós estamos aqui. Aqui não é o templo, esse tablado aqui não tem nada de especial, amém? Isso aqui não tem nada de especial, nada. Eu lembro que anos atrás eu era meio religioso, meio para... E tinha um batistério, né? Que tinha aqui, normalmente o pessoal faz aqui um batistério. E aí, um dia de tarde, eu fui lá no prédio da igreja e estava uma neta de um pastor tomando um banho lá no batistério. Eu falei, que é isso? Que é isso? Fazendo isso na casa de Deus. Irmão, naquele dia só era uma piscina mesmo. Só era uma piscina. Onde você viu? E aí vai criando para nós, parece que nós somos dois tipos de pessoa. A pessoa daqui, o Kleberson daqui e o Kleberson lá da minha casa. Aí por isso que muitas esposas só querem o marido daqui, porque o marido de casa não representa nada de Deus. Pai, vamos morar por aqui, vamos ficar por aqui, porque aqui é tão bom. Isso aqui está dizendo, lá em casa está tão ruim. Claro, fora que ele gosta das crianças e tal, mas vamos imaginar aquela pessoa que, por essa visão que aqui é a casa de Deus, o templo do Altíssimo. Não, por que eu estou aqui em cima? Para você me enxergar. Não tem nada aqui, não tem nada demais. Ok? Vamos lá então aqui. Como que eu posso seguir as direções? Tem o impulso da intuição. Uma das funções do Espírito é a intuição. Amém? A intuição é como um impulso dentro do coração. Aí o que você vai ter que pegar? Preste bem atenção. Por que muitos não seguem em direção do Espírito? Porque eles ficam procurando uma voz audível. E nem sempre, na maior parte das vezes, não é uma voz audível. É uma intuição no Espírito. É um impulso. Você se sente impelido. Por exemplo, você vê uma pessoa na rua passando algum tipo de necessidade ou não, e você se sente o impulso de dar uma contribuição. É o impulso que vem. Não pense que o diabo fica dando impulso para você dar dinheiro para alguém. Outra palavra no Novo Testamento para impulso é impelir. A Bíblia fala claramente que Jesus muitas vezes foi impelido pelo Espírito Santo. Ele recebeu um impulso do Espírito Santo para fazer algo. Irmãos, eu recebi um essa semana e me acovardei. Já praticando o que o Massal falou ontem, vou falar aqui para todo mundo, Teve um aniversário de um cliente, tinha muitos funcionários, irmãos. Era aniversário do dono. Eu recebi um impulso de orar por aquele dono diante dos funcionários e não orei. Pode fazer a cara da Irene ali, gostei da cara da Irene. Ela ensina a cara assim. Tá certo mesmo, Irene, é isso aí, meu. Foi ruim, né? Que oportunidade, imagine. Tinha vários funcionários, eu quero orar por você aqui. Olha que oportunidade que eu perdi. Ainda bem que vocês nunca perderam nenhuma oportunidade, né? É ou não é? Mas foi ruim, não foi? E eu senti o impulso do Espírito. Eu senti, irmãos, ali. Na hora. Vacilei. Fala, vacilou. Vacilou. Vacilei mesmo. Vacilei feio. Agora eu vou ter que ir lá no outro aniversário dele ano que vem. Eu tenho que marcar essa data. Para ver se eu resolvo isso aí. Então, para sermos guiados pelo Espírito, lá no nosso interior vai ter um impulso. Não é uma voz, é um, puxa, tem que fazer isso aqui. Isso. O impulso é no Espírito e não nas nossas emoções, no nosso corpo, nada. É interior, você vai sentir um mover, algo que está te direcionando para fazer aquilo. Amém? Isso é muito importante.
Agora, interessante, Jesus seguiu os impulsos do Espírito. Agora, os fariseus sempre arrazoavam sobre aquilo. Eles ficavam sempre pensando, arrazoando, calculando naturalmente se deveriam fazer aquilo. Preste bem atenção, isso aqui é um ponto principal aqui. Grava isso aqui, se você gravar só isso aqui da mensagem, está bom. Cristianismo no Novo Testamento não é meramente o participar de ritos e cerimônias, nem tampouco a observância de regras e regulamentos. É muito mais do que isso. É muito mais do que viver uma vida correta e moralista, ou seguir uma filosofia ou um sistema de pensamentos positivo. O cristianismo real é sobrenatural. É a vida de Cristo dentro de nós, nos impulsionando, nos guiando, e que foge muitas vezes o que Ele manda nós fazer da lógica, da razão, do certo e do errado. Qual que é o grande problema do cristão? De muitos cristãos, por exemplo, você não quer ir lá reconciliar com a pessoa porque você arrazoou sobre aquela situação e no teu cálculo você está certo, mas você está errado. Porque nem sempre certo do ponto do espírito é o certo do ponto de vista natural. Então, você não pode andar pelo certo e pelo errado. Muitas vezes você tem todo o direito de cobrar na justiça uma causa, mas o Espírito está falando, não vai cobrar. Você não vai cobrar essa causa, você não vai cobrar. Você tinha todo o direito, mas o Espírito está dizendo para você, não faça. Você tinha todo o direito de nunca mais falar com aquela pessoa, mas o Espírito Santo está falando, fala. Eu nunca esqueço de um homem que matou a sua esposa. Ficou anos, os filhos não queriam falar com ele, 2 filhos. Esse homem se converteu lá em Goiânia, no encontro com Deus. Estava frequentando uma igreja que era muito grande. Os seus filhos também se converteram. Estavam frequentando essa igreja muito grande, a videira lá de Goiânia. E de repente, eles se encontram num culto de ceia. Isso que é andar por justiça própria. Qual que é a justiça própria? Eu nunca mais vou falar com esse homem, porque esse homem matou a minha mãe. Mas nós não andamos pela justiça própria, porque nós não temos justiça própria, nós temos a justiça de Cristo. Se fosse o correto, quem quer andar por justiça própria, você vai ter que colher tudo que você faz, então só. Sabia que nem tudo que nós colhemos é nossa própria semeadura? Parece que é a lei da semeadura. Tem a lei da semeadura. Por isso que Cristo semeou coisas que nós não poderíamos semear. Ele semeou a justiça em você, que você jamais poderia semear. E por isso você colhe certas coisas, por causa da semeadura de Cristo. E graças a Deus, esses jovens entenderam o Evangelho, foram lá no culto de ceia, foram procurar o seu pai, e trocaram o cálice com ele, e perdoaram ele. Só o Evangelho, e só pessoas nascidas de novo, guiados pelo Espírito, vivem esse tipo de vida sobrenatural. Então para de viver esse negócio de certo e errado no casamento. Esse é o papel da mulher, esse é o papel do homem. Pô, se minha esposa lá está trabalhando um monte, está ajudando em tudo lá e tem uma louça aqui. Sabia que o Espírito Santo dá impulso para lavar a louça também? Poxa, pior que dá. Ele dá impulso, adolescente, ele dá, você que não escuta. É verdade, irmãos, dá impulso. Dá impulso. Qual que será o impulso que o Espírito Santo vai dar essa semana no aniversário da minha esposa, quarta-feira? Infelizmente, por não vivermos uma vida no Espírito, transformamos tudo em método. Irmão, deixa eu falar para você. Ontem o nosso irmão Massal falou algo aqui, que ele, uma certa vez, ele confessou um pecado publicamente. Você não pode transformar isso num método. Você imagina todo o culto aqui, todo mundo subindo. Eu queria falar aqui que segunda-feira eu fiz isso. Aí outro sobe, eu queria falar que terça-feira eu fiz isso. Quer ver? Haja ouvido. Então,
então assim, você não pode transformar um testemunho num método. Ok? Você tem que seguir o Espírito. Pode ser que o Espírito fale para você confessar. Que nem ele falou para mim aqui hoje, eu já confessei. Que eu me intimidei essa semana e não orei pelo empresário lá em São Paulo, diante dos funcionários. Agora, não é tudo que o Espírito manda falar para todo mundo. Amém? Então, e a igreja é campeã de transformar tudo em método, né? Sistematizar tudo. Sabia que eu fiz até um programa para a igreja? Eu tenho, chamado Números. Eu até parei de vender ele, mas eu tenho um cliente ainda que não quer desistir dele. Porque a gente quer estar tudo organizadinho. A gente quer saber todos os passos para evangelizar. Todos os passos para a libertação. 7 passos para a prosperidade sobrenatural. 8 passos para não sei o quê. A gente gosta, emagreça em 15 dias. Gosta de fórmulas, de método e sistematizar tudo. Mas a gente tem que entender que a vida cristã é Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o principal. Amém? Não sistematizar. Eu dou um exemplo aqui, ó. Eu vou ler esse texto e vou parar por aqui. Aí semana que vem eu vou falar de outros pontos. Mas eu quero ler só para ver como o povo gosta de sistematizar. João capítulo 9, versículo 6. E tendo dito isso, aqui Jesus fazendo um milagre, né? E tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Tem até a igreja Guspe Santo. Irmãos, isso aqui é um método. E agora você achou a fórmula para a cura divina. Imagine você cuspindo e todo mundo misturando, tacando o olho da Bruna. Não, isso aqui não é um método, isso aqui foi o quê? Algo direcionado pelo Espírito que Jesus fez. Aí que eu falo o seguinte, vamos imaginar que o Espírito falasse a mesma coisa para você. A gente gosta de arrazoar as coisas. Eu vou pensar, não, imagine eu fazer isso. O que aquela pessoa vai pensar? Eu não esqueço do encontro que foi isso. O cara estava lá no batismo do Espírito Santo, falando, se Deus existe, mesmo isso aqui é verdade, eu quero tomar um tapa na nuca. Aí o irmão lá, o Espírito Santo falou com ele, dá um tapa na nuca desse homem. Você imagine, cara. Está entendendo aqui que as coisas não são... Não adianta você tentar colocar o Espírito Santo aqui, ó, limitadinho essas lógicas. Não. Você tem teu pai lá e tua mãe, talvez tão duro para Jesus, falar, Espírito Santo, como que quebranta o coração desse casal? Me ensina, Espírito Santo, eu quero ser usado pelo Senhor, me ensina. Ele vai te dar alguma coisa que vai mover poderosamente. Mas imagine o seguinte, meu irmão, se você chega lá agora transforma no método, todo o batismo com o Espírito Santo, vamos dar tapa na nuca dos outros. Pô, não tem nada a ver. Agora imagina também se aquela pessoa não responde ao Espírito Santo e não dá o tapa. Então não coloque Deus numa caixinha. Amém? Siga as intuições do Espírito. Então, ele te dá um impulso. Mas outra coisa que ele faz, ele te dá um testificar no Espírito. Um testificar no seguinte, é uma certeza absoluta no Espírito. Lá no teu interior, assim, todo mundo tá mudando de ramo, ou está fazendo uma coisa diferente, mas de repente ele te dá um impulso, e depois ele te dá uma testificar, assim, uma certeza, uma convicção inabalável. Você fala, nossa, eu vou fazer isso. E você faz e dá certo. Amém? Só para não ficar, para pelo menos terminar um pouco o assunto, a outra coisa é a paz. Agora, uma coisa sobre paz é o seguinte, nós vivemos em paz. Quando perdemos a paz, nós temos que achar estranho. A paz é o árbitro. Se você quer fazer uma coisa, mesmo que ela pareça logicamente boa, mas você perdeu a paz. Sabe o que eu estava percebendo? Uma coisa que eu percebi. Semana passada eu tinha que ir para São Paulo. Mas eu não estava muito legal para ir para São Paulo. Não era preguiça de ir para São Paulo. Por mais que eu não gosto de ficar viajando muito de ônibus, tal, viajando.
Mas não era alguma coisa diferente, tanto que eu comecei ali a gerar até situações com o cliente para mim não ir. Eu fui essa semana. Eu não sei porquê, mas eu não estava muito com vontade, não estava uma coisa internamente assim, fluindo para mim ir para São Paulo. Eu fui checar meu coração para ver se não era preguiça. Mas não era não era para mim mesmo. Então, meu irmão, quando você perder a paz, não faça. Amém? Segura um pouco, dá uma segurada, depois você vê o que vai fazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé para nós orar. Quieta teu coração, minha irmã. Quando você sentir esses impulsos, às vezes essa tristeza no interior, às vezes uma alegria fora do comum, vai quietar o coração, vai perguntar para o Espírito Santo: o que o Senhor tem aí, Espírito Santo? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer direcionar hoje? Muitas vezes nós não recebemos resposta porque nós não perguntamos. Aquieta teu coração. Coloca os teus projetos diante do Espírito aqui hoje. Pergunta para Ele: Senhor, esses projetos são do Senhor? Que se não forem do Senhor, eu não quero eles. Mas se for, Senhor, eu quero testificar o Senhor no meu interior, lá no profundo do meu ser. Amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. O Senhor é Deus que fala. O Senhor é Deus que responde. O Senhor é Deus que se comunica conosco. O Senhor é um Deus relacional. O Senhor tem prazer em falar conosco. A oração aqui nessa manhã não é pedir para o Senhor falar conosco, porque eu não preciso orar para que Deus seja Deus. Mas a oração hoje, Senhor, é que nós possamos ter sensibilidade, ó Deus.